Audiobook O Efeito Sombra, parte 2. A saída. Deixe-me resumir o exposto até agora em 3 frases. A dualidade está com você. Não. A dualidade está onde você está. A sombra o cercou com uma névoa da ilusão. Seu self dividido é a primeira e mais danosa ilusão. Agora vamos nos engajar no problema pessoalmente, vendo se o diagnóstico de fato se encaixa. A sombra pode ser difícil de ser vista, olhando ao redor a qualquer hora. Para a maioria de nós, a vida diária não é patológica. Embora os especialistas nos digam que a violência doméstica e sexual é muito mais frequente do que queremos admitir, e apesar de os distúrbios depressivos e de ansiedade continuarem a aumentarem em proporções alarmantes, as pessoas comuns acham fácil negar o lado mais sombrio da natureza humana. Portanto, é simples saber que a sombra não é um bicho-papão. Qualquer coisa que o mantenha inconsciente é resultado da sombra, porque ela é o esconderijo da dor e do estresse. Explosões de violência em massa ocorrem quando o estresse social não pode mais ser contido. A violência doméstica ocorre quando o estresse pessoal não pode mais ser contido. O preço de se manter inconsciente é muito alto. Vamos tornar isso mais pessoal. As forças que têm sido empregadas ao longo do tempo na criação da sombra coletiva estão sendo usadas por você hoje. O inconsciente pode parecer um mar amorfo, um caos sombrio de impulsos, ímpetos, segredos e tabus, todos misturados, mas podemos separá-los em vários núcleos e lhes dar sentido. Considere o assunto a seguir. Eu e a sombra. Como tudo na vida, criar uma sombra é um processo. Ninguém procura aumentar o poder da sombra, mas todos nós o fazemos. A sombra aumenta sempre que você recorre ao seguinte: manter segredos de você mesmo ou dos outros. Uma vida secreta dá a sombra material para evoluir. Formas de segredos são negação, fraude deliberada, medo de expor quem você é e condicionamento em função de uma família desequilibrada. Fomentar culpa e vergonha. Todos somos falíveis, não há ninguém perfeito. Mas se você se sentir envergonhado de seus erros e culpado por suas imperfeições, a sombra ganha poder. Ser injusto com você mesmo ou com os outros. Se você não consegue encontrar um meio de liberar a culpa e a vergonha, é muito fácil concluir que você e os outros as merecem. O julgamento é a culpa usando uma máscara para disfarçar sua dor. Precisar de alguém para culpar. Uma vez que você decida que a dor interior é uma questão moral, não terá problemas em culpar outra pessoa que julgue inferior a você de alguma forma. Ignorar as próprias fraquezas ao criticar que estão à sua volta. Esse é o processo de projeção que muitos não enxergam, nem compreendem muito bem. Mas sempre que você tenta explicar a situação como um ato de Deus ou do diabo, você está projetando. O mesmo vale para identificar os eles, as pessoas más que causam problemas. Se você acredita que o problema está com eles, você projetou o seu próprio medo, em vez de assumir a responsabilidade por ele. Separar-se dos outros. Se chegar a ponto de sentir que o mundo está dividido entre eles e nós, você vai naturalmente identificar o seu lado como lado bom e escolhê-lo.
Esse isolamento aumenta a sensação de medo e desconfiança, ambiente em que a sombra prospera. Lutar para manter o mal contido. No fundo do ciclo, as pessoas estão convencidas de que o mal está à espreita em toda parte. O que realmente aconteceu é que os criadores da ilusão estão sendo iludidos por suas próprias criações. Tudo se juntou para dar à sombra um imenso poder. Demos o primeiro passo para remover o poder da sombra e expor os processos que a alimentam. Existe uma espiral declinante. Ela começa com um pensamento de que é preciso manter segredos. Depois, esses segredos, em vez de permanecerem silenciosamente escondidos, tornam-se a fonte de vergonha e culpa. Entre o julgamento pessoal, é doloroso demais conviver com isso. Então, você procura alguém de fora para culpar. A espiral acaba levando ao isolamento e à negação. Quando você se encontrar lutando contra o pecado e o mal, já terá perdido de vista o fato básico que o salvaria. Não é a redenção do diabo. O fato básico é que você ingressou em todo esse processo por dar vontade própria, fazendo simples escolhas. Sendo assim, para escapar, precisa fazer escolhas opostas. Dividi essas escolhas em 4 categorias, como passos a serem dados. Pare de projetar, desprenda-se, abra mão do julgamento pessoal e reconstrua seu corpo emocional. As escolhas básicas da vida estão disponíveis para todos. Tomamos as decisões opostas o tempo todo. A sombra nos persuadiu a culpar os outros em vez de assumir a responsabilidade. Ela nos diz que somos indignos de amor e respeito. Promove a raiva e o medo como reações naturais à vida. Todos nós estamos emaranhados nessas escolhas desastrosas. Elas sufocam a nossa vida e tiram toda a nossa alegria. Portanto, nada é mais urgente do que reverter o processo, e quanto mais cedo, melhor. Passo 1. Pare de projetar. A sombra, segundo Jung, nos diz para ignorar as nossas próprias fraquezas e projetá-las nos outros. Para evitar a sensação de que não somos bons bastante, enxergamos o que estão ao nosso redor como se fossem suficientemente bons. Inúmeros exemplos vêm à mente. Alguns são triviais, enquanto outros são uma questão de vida ou morte. A mais recente atriz de sucesso no cinema é criticada por perder peso demais, enquanto uma nação inteira se torna mais obesa. Movimentos contra a guerra são denunciados como antipatriotas, enquanto todos estão pagando impostos para matar cidadãos de um país que nunca fez mal algum à América. Todos usam a projeção como uma defesa para evitar o olhar para dentro de si mesmos. Percebam que essa é uma defesa inconsciente. O molde da projeção é a seguinte afirmação: não posso admitir o que sinto, então imagino que você sinta. Consequentemente, se você não consegue sentir a própria raiva, rotula um grupo da sociedade como violenta e temível. Se você inconscientemente sente uma atração sexual que considera tabu, tal como a atração por alguém do mesmo sexo ou pensamentos de infidelidade, você acha que os outros estão direcionando esse tipo de atração a você. A projeção é muito efetiva. Um falso estado de autoaceitação é criado com base em eu estou bem, mas você não está. No entanto, a autoaceitação se estende a outras pessoas. Quando você está bem consigo mesmo, não há motivo para determinar que o outro é que não está bem. Você está projetando?
Aqui estão as formas típicas que uma projeção pode assumir. Superioridade. Eu sei que eu sou melhor que você. Você deveria ver e reconhecer isso. Injustiça. É uma injustiça que essas coisas ruins aconteçam comigo. Eu não mereço isso. Arrogância. Tenho orgulho demais para me incomodar com você. Até sua presença me irrita. Defensiva. Você está me atacando, então eu não estou ouvindo. Culpar os outros. Eu não fiz nada, é tudo culpa sua. Idealizar os outros. Meu pai era como um deus quando eu era pequeno. Minha mãe era a melhor mãe do mundo. Preconceito. Ele é um deles e você sabe como eles são. Ciúmes. Você está pensando em me trair, eu posso ver isso. Paranoia. Eles querem me pegar. Eu vejo a sua conspiração como ninguém mais vê. Sempre que um desses comportamentos surgir, há um sentimento oculto na sombra que você não consegue encarar. Aqui estão alguns exemplos. A superioridade camufla o sentimento de fracasso ou de que os outros o rejeitariam se soubessem quem você realmente é. A injustiça. A injustiça camufla o sentimento de pecaminosidade ou a sensação de que você é sempre culpado. A arrogância camufla raiva acumulada e baixo dela há uma dor profundamente arraigada. A defensiva camufla a sensação de que você é indigno e fraco. A menos que você se defenda dos outros, eles começarão a atacá-lo. Culpar os outros camufla a sensação de que você está agindo errado e deveria se envergonhar. Idealizar os outros camufla a sensação de que você é uma criança fraca e indefesa que precisa de proteção e cuidados. O preconceito camufla o sentimento de que você é inferior e merece ser rejeitado. O ciúme camufla o próprio impulso de desvio ou um senso de inadequação sexual. A paranoia camufla uma ansiedade entranhada e sufocante. Como você pode ver, a projeção é muito mais sutil do que se imagina. No entanto, é uma parte aberta para a sombra. É uma porta dolorosa, já que aquilo que é visto como falha nos outros mascara seu sentimento em relação a você mesmo. O ideal seria que pudéssemos parar de culpar e julgar de uma vez por todas. Na realidade, desfazer a sombra é sempre um processo. Para interromper a projeção, você precisa enxergar o que está fazendo, entrar em contato com um sentimento oculto sobre a superfície e fazer as pazes com esse sentimento. Veja o que você está fazendo. É fácil reconhecer quando se está projetando? Uma dica é a negatividade. A projeção nunca é neutra. Ela se manifesta como uma energia negativa, porque o que está sendo camuflado é negativo. Isso acaba sendo um alívio. Você sabe quando se está sentindo zangado ou ansioso. Esses são sentimentos sombrios. Mas quando você está direcionando sua raiva a alguém ou a alguma coisa, ou vendo razões para temer por toda parte, você tem um exemplo claro de projeção. Espero que consiga enxergar a diferença entre os sentimentos e a projeção desses sentimentos. Sentir raiva é útil, mas direcionar a raiva aos outros, culpando-os, não é. A sociedade quer que você continue se culpando, porque pensar em nós versus eles é um modo muito ruim de manter uma sociedade unida. Daí a voz em sua cabeça que quer pegá-los. Os terroristas, os comunistas sem Deus, os criminosos, os traficantes, os molestadores de crianças.
A lista é interminável. Em vez de aceitar todos os motivos para culpá-los e julgar todas as falhas deles por razões que possam ser válidas, siga um caminho diferente. Olhe para si mesmo e veja o que esse jogo de culpar os outros revela sobre você. Uma vez, durante uma palestra notável como professor espiritual, alguém na plateia levantou para fazer uma pergunta. Quero paz no mundo. Abomino a guerra. O que eu posso fazer para ajudar a alcançar a paz? Ele respondeu: pare de ser a causa da guerra. O espectador ficou perplexo. Eu não sou a favor da guerra, eu só quero paz. Então o professor sacudiu a cabeça. Dentro de você está a causa de todas as guerras. A sua violência oculta e negada que conduz às guerras de todo tipo, seja dentro do seu lar, contra os outros da sociedade ou entre nações. Sua resposta nos deixa incomodados, mas acho que é verdadeira, pois o Rishi védico proclamou: você está no mundo, mas o mundo não está em você. Se é assim, portanto, a violência do mundo está em cada um de nós. Antes de surgir o conceito da sombra, tal afirmação teria parecido mística. Mas uma vez que você está participando do self compartilhado, também consegue ver que todos os impulsos de raiva, medo, ressentimento e agressão seguem diretamente de você ao inconsciente coletivo e depois voltam. Percebo que nem sempre é fácil se flagrar projetando a própria negatividade oculta. A negação é poderosa, a sombra é sorrateira. Quando você idealiza alguma outra pessoa, um herói a quem acha perfeito, fica difícil ver qualquer negatividade submersa. Mas existe, porque essa fantasia de perfeição em outra pessoa esconde um profundo senso de inferioridade em você. Mas, se você voltar à tabela sobre projeção e consultá-la com frequência, achará mais fácil se flagrar utilizando essa defesa. Entre em contato com seus sentimentos ocultos. No instante em que você estiver projetando um sentimento oculto, é a hora de entrar em contato com ele. Não adie. A porta da oportunidade se fecha rapidamente. Mas antes de se fechar, há uma abertura. Antes de erguer a defesa, você de fato sente aquilo que não quer sentir. Aqui está um exemplo que me foi dado por um jovem. Ele era muito pobre quando estava na faculdade, mas tinha amigos prósperos que costumavam visitá-lo para jantar. Uma noite ao redor da mesa, ele se lembrou de uma história curiosa. Lembra-se de quando você esteve em Londres no último verão? Perguntou ele ao anfitrião. Você e sua mulher começaram a discutir bem ali na calçada. Os dois levantaram um tom de voz enquanto eu me mantive calado em pé. Vocês estavam tão ocupados gritando que nem perceberam a van que parou ao lado. Na lateral da van estava escrito Fúria Azul. Acho que esse é um exemplo de sincronismo ou algo assim. Os outros convidados assentiram a conversa e progrediu. Mas depois a anfitriã chamou o jovem de lado. Por que você quis nos humilhar daquela maneira? Perguntou ela zangada. Não estava humilhando vocês, protestou ele. Estava contando uma história que achei interessante. Volte, disse a anfitriã. Coloque-se no instante em que você sentiu vontade de contar a história. O que sentiu? O jovem sacudiu os ombros e disse nada. A história me veio à mente. Ela sacudiu a cabeça. Não,
Naquele momento, você teve um impulso malicioso. Não foi qualquer história que lhe veio à mente. Foi uma que nos deixasse constrangidos. Não são muitas pessoas que têm coragem nem perspicácia de analisar um momento passageiro dessa forma. O confronto funcionou para o bem do jovem. Ele me disse: eu não me defendi automaticamente. Voltei àquele momento e ela estava certa. Tinha sentido inveja naquele instante. Ali estava eu, a uma mesa de comida e vinho que não tinha como pagar. De certa maneira, era humilhante estar ali sabendo que eu não poderia retribuir. O motivo pelo qual, para esconder a minha própria humilhação, reverti a situação e contei uma história humilhante de outra pessoa. Nesse pequeno exemplo, podemos ver os traços necessários, caso queira sentir o que está oculto por dentro. Alerta, boa vontade, honestidade e coragem. Ou, colocando de outra forma, se você não para e pergunta a si mesmo: o que estou realmente sentindo agora? Está dando as costas para o alerta, a boa vontade, a honestidade e a coragem. Está deixando que a sombra vença. Faça as pazes com seus sentimentos. Uma vez que pode sentir o que realmente está ali, você tem uma escolha. Na verdade, várias escolhas. Pode empurrar o sentimento de volta para dentro, pode se culpar por não ser uma boa pessoa, pode atacar o sentimento, lamentar ou se desculpar por ele. Nenhuma dessas alternativas é produtiva, pois conduzem as mãos à sombra, reforçando o sentimento indesejado e tornando-o ainda mais indesejado. Parece estranho, mas os sentimentos têm sentimentos. Sendo parte de você, eles sabem quando são indesejados. O medo coopera ao se esconder, a raiva coopera fingindo não existir. Isso já é metade do problema. Como você pode curar um sentimento indesejado quando ele está agindo contra? Não pode. Não pode. Até que você faça as pazes com os seus sentimentos negativos, eles persistirão. A maneira de lidar com a negatividade é reconhecê-la. Não é necessário nada mais. Nada de confrontos dramáticos, nada de catarse. Sinta o sentimento, seja ele raiva, medo, inveja, agressividade ou qualquer outra coisa e diga: eu o vejo, você me pertence. Você não precisa se sentir bem quanto ao sentimento indesejado. É um processo. A raiva e o medo retornarão, assim como qualquer emoção profundamente oculta. Quando uma delas voltar, reconheça. À medida que o tempo for passando, a mensagem será compreendida. Seus sentimentos indesejados começarão a se sentir indesejados. Quando isso acontecer, você começará a ouvir a história deles. Dentro de todo sentimento há uma história. Sou assim por essa razão. Seja aberto para a história que surgir, independente de qual seja. Todo trauma passado, de um acidente automobilístico a uma rejeição amorosa, desde perder o emprego até fracassar na escola, tudo isso depositou requisitos à sombra. Você vem acumulando o que alguns psicólogos chamam de débito emocional com o passado. Para pagar esse débito, ouça a história que há por trás dele. Digamos que a história seja: jamais superei o fato de não conseguir entrar no time de futebol. Ou sinto-me culpado por ter roubado o dinheiro da bolsa de minha mãe. A maioria das histórias está enraizada na infância, porque essa é uma época de aprendizado, de culpa, vergonha, de ressentimento, da inferioridade
e de toda negatividade básica que trazemos conosco. Tendo ouvido a história, seja receptivo. Diga a si mesmo que você deve ter uma razão válida para se ater à negatividade. Você não tinha escolha, porque o sentimento foi secretamente guardado, pois permaneceu escondido. Dessa forma, você não fez nada de errado. Os sentimentos antigos ficaram por perto para protegê-lo de se ferir do mesmo modo. Agora faça as pazes com isso e você terá transformado algo negativo em positivo. O medo não permaneceu para feri-lo. Ele achou que você precisasse estar atento no caso de outra mágoa. Caso outra garota rejeitasse, outro parente debochasse de você, outro patrão o despedisse. Mas essas coisas não vão mais acontecer. Pelo menos não exatamente da mesma maneira. A última coisa que você quer é reciclar essas antigas emoções. É claro que isso é bem tentador. Presos a uma situação frustrante, todos somos tentados a recorrer ao nosso estoque de emoções, de onde tiramos a raiva. Em momentos de tensão, recorremos à ansiedade. No entanto, se continuar reclamando as antigas emoções, vai acabar apenas reforçando o passado. Nenhum de nós precisa se proteger de uma infância que já passou há muito tempo. Mesmo que situações semelhantes aconteçam, não que alguém possa prevê-las, todos nós já somos excessivamente protegidos. Não guardamos uma única razão para sermos temerosos, mas dúzias e dúzias, e para esquecê-las, participamos do medo coletivo dos inimigos, do crime, dos desastres naturais e outros mais. Não há mal algum em fazer as pazes com o medo e a agressividade, se você puder. A psique ainda lembrará o que for necessário. Depois de ter aprendido a lidar com a proteção, você pode fazer a seguinte pergunta: por que precisa se defender? Essa se torna uma questão chave, pois leva ao questionamento do principal motivo da existência da sombra. Passo 2. Desprenda-se. Por que é difícil abrir mão das emoções negativas? Há mais de uma razão. Primeiro, as emoções negativas são a ponta do iceberg. Portanto, toda vez que ficar zangado ou ansioso, por exemplo, há muito mais desses sentimentos guardados na sombra. Segundo, a negatividade é pegajosa. Ela se agarra a nós tanto quanto nos agarramos a ela. Esse grude é um mecanismo de sobrevivência. Os sentimentos acham que têm o direito de existir. Assim como você, seus sentimentos justificam a existência deles. Oferecem motivos, constroem histórias comoventes. No entanto, apesar de todas essas coisas, você pode se desprender da negatividade quando souber como. O processo começa com o reconhecimento de seus sentimentos indesejados, trazendo-os à superfície. Já falamos desse passo, agora você precisa se desprender de toda negatividade. Há um ato de equilíbrio aqui, porque você quer assumir a responsabilidade. Isso é meu, sem enxergar e se identificar com a negatividade. Isso sou eu. A negatividade não é você. Uma vez que você conhece seu self verdadeiro, que está além da sombra, portanto, considere qualquer reação negativa como se fosse uma alergia ou uma gripe, algo que modificasse a sua situação apenas temporariamente. Uma alergia é sua, mas não é você. A gripe o deixa infeliz,
mas não significa que você está condenado a ser uma pessoa infeliz. Quando encontrar meios de desfazer o grude da negatividade, será mais desprendido. As afirmações seguintes funcionam com esse intuito de desprendimento. Posso passar por isso, não vai durar para sempre. Já me senti assim antes, consigo lidar com isso. Não me sentirei melhor descarregando em outra pessoa. Ninguém jamais ganha o jogo se colocar a culpa no outro. Extravasar acaba levando ao arrependimento e à culpa. Posso ser paciente. Vejamos se consigo me acalmar em breve. Não estou sozinho. Posso ligar para alguém que me ajude a passar por esse momento ruim. Sou muito mais do que os meus sentimentos. Os humores vêm e vão, até mesmo os piores. Sei como me centrar. Se você conseguir transformar qualquer uma dessas afirmações em realidade, estará acrescentando as suas habilidades para lidar com a situação. Como fazer para torná-las realidade, querendo que elas sejam reais? Você precisa ter a intenção de ser desprendido, centrado, paciente e alerta. Se tem essa intenção, automaticamente estará alinhado com o desprendimento. O oposto disso é estar preso no grude da negatividade. Isso ocorre quando você tem os seguintes pensamentos: sinto-me horrível, não mereço isso, porque alguém vai me pagar, não provoquei isso para mim, em quem posso descarregar o que estou sentindo? Isso está me deixando louco. Ninguém pode me ajudar, quero ser resgatado. Percebo que desprendimento é um termo que as pessoas do Ocidente identificam com o fatalismo e a indiferença do Oriente. Portanto, faça desse primeiro conceito a reformular de maneira positiva. Desprendimento não demonstra indiferença. Demonstra que você realmente não quer a negatividade grudada em você. Passo 3. Abra mão do julgamento pessoal. Você tem as emoções que acha merecer. No entanto, muitas vezes não são as emoções que você quer. Longe disso, todos fazem malabarismo com os sentimentos ruins e bons, o que leva ao julgamento pessoal. Envolta em sentimentos ruins, raiva, medo, inveja, hostilidade, papel de vítima, há uma imagem pessoal que precisa dessas emoções negativas. Não há duas pessoas que se utilizem da mesma forma. Construímos nossa identidade da maneira ímpar. Algumas pessoas usam o medo para motivar a si mesmas na superação de desafios. Outras o utilizam para se sentirem independentes e vítimas. Algumas lançam mão da raiva para controlar qualquer um que esteja à vista. Outros temem a raiva e jamais a demonstram. No entanto, seu senso de self e, consequentemente, a autoestima está atado a todos esses sentimentos que você possui. Todas as emoções são válidas, de uma maneira ou de outra. Mas quando você acrescenta o ingrediente do julgamento próprio, qualquer emoção pode ser danosa. O amor já destruiu vidas quando mal empregado, desvirtuado ou rejeitado. Estava apenas tentando ajudar, parece uma afirmação positiva, originada pelo carinho, porém, com que frequência ela mascara uma intromissão indesejada? Você pode moldar uma imagem própria e isenta de julgamentos sempre que quiser. Incontáveis pessoas querem fazê-lo, quase da mesma proporção dos especialistas que nos dizem como. Contudo, se suas emoções têm efeitos negativos,
você não será capaz de criar o self que deseja. É muito difícil se sentir bem consigo mesmo quando suas emoções primais, como raiva e medo, têm permissão para fazer o que querem. Então o que você faz? Se a repressão não funciona, tampouco funcionará deixar que as emoções negativas transcorram livremente. Dou grande valor à compaixão. Se você pode olhar para si mesmo e dizer, tudo bem, eu entendo, está fazendo duas coisas de uma só vez. Assumindo o julgamento de suas emoções e dando a si uma permissão de ser quem você é. A compaixão é uma emoção que tende a fluir de dentro para fora. Esquecemos de dá-la a nós mesmos. Fui lembrado disso em um encontro marcante que tive com uma jovem que veio me fazer uma pergunta. Sempre ouço pessoas, disse ela. Só estava imaginando. Será que eu estou indo longe demais com a minha compaixão? Pedi que ela descrevesse o que acontece quando ela ouve as pessoas. É estranho, ela respondeu. Quando me levanto pela manhã, ouço minha família com compaixão. Sempre fui assim, desde criança. No trabalho, as pessoas me contam seus problemas, porque sabem que tenho compaixão. Mas recentemente, até as pessoas da rua, estranhos absolutos, de repente começam a me abordar e contar os seus problemas. Ouço todo tipo de história. E você sempre dedica um tempo para oferecer compaixão? Perguntei. E ela assentiu. Não creio que esteja se prejudicando, falei. E ela aliviada. Na verdade, acho que você é notável sem perceber. Fico grato por você existir. Aquilo foi inesperado e ela ficou constrangida. Poucos de nós podemos dizer que o nosso principal problema é o excesso de compaixão pelos outros. Mas há algumas ciladas. A compaixão é um sinônimo de pena. A palavra compaixão significa sofrer com. É onde se deve estabelecer um limite. Sua compaixão será mal utilizada se isso a exaurir. Ela não pode sufocá-lo, nem fazê-lo sentir mal como a pessoa por quem você sente compaixão. Quando é válida, a compaixão é tão valorosa para aquele que dá quanto aquele que a recebe. Depois pensei em como isso se aplica ao self. Dentro de cada um de nós há uma voz que persiste em julgamento. Podemos chamá-la de consciente ou superego. Mas é uma voz que não vem de um juiz de fora ou de nossos pais. Ela age de modo independente, analisando nosso valor ou o que estamos pensando. Digamos que se sinta injustamente zangado com alguém e depois culpado por ter extravasado a raiva. A voz do julgamento em sua cabeça diz: você está errado, provavelmente se encrencou e merece isso. Talvez essas palavras sejam úteis em alguma hora, mas essa voz julgadora é apenas você. Portanto, ao julgar contra você, na verdade, a voz está julgando contra ela mesma. Não há um juiz independente ou objetivo lá dentro. A voz que o rotula como errado ou mal é um personagem de ficção. O que você perceberá é que esse personagem nunca tem compaixão. Para manter o poder sobre você, a voz tem de intimidá-lo. O que aconteceria se você começasse a ter compaixão por si mesmo? O juiz interior começaria a se dissolver. No caso dessa jovem, senti que ela não manipulava a compaixão de modo egoísta, como as pessoas costumam dizer. Depois de ver o quanto meu amigo está mal, sinto-me bem melhor comigo mesma. Em vez disso, deixava que sua compaixão fluísse, ouvindo e abrindo o canal. Precisamos fazer igual com nós mesmos. Melhor ainda se esse canal conduzir a Deus.
Em sua máxima, a compaixão tem um poder de cura. Quando você a oferece, as angústias de outra pessoa são ouvidas e passam a um nível mais alto da consciência. Não estamos falando de renunciar à sua consciência, mas quando a consciência começa a ser punitiva e o faz sentir indigno, ela já foi longe demais. É hora de desprender o julgamento que o mantém preso a uma limitada concepção própria. No reino espiritual ou de Deus, chame como quiser, o sofrimento pode ser curado. Por meio de sua compaixão, você abre um canal aos poderes da cura. Aspire ser este canal. Esse é um dos maiores poderes da vida e certamente o mais puro. Passo 4. Reconstrua seu corpo emocional. Sempre que uma emoção negativa emergir, você pode substituí-la por algo novo. Todos temos uma imagem mental de que um corpo físico desejável, bem condicionado, saudável, jovial, viçoso, agradável de se ver, mas não usamos essas qualidades em relação às nossas emoções. O corpo emocional, assim como o corpo físico, tem que ser propriamente nutrido. Ele pode ficar cansado e flácido ao ter as mesmas reações repetidamente. Ele se torna enfermo quando exposto a toxinas e influências insalubres. Toda vez que você sente uma emoção negativa, seu corpo emocional está expressando desconforto, fadiga ou dor. Preste atenção a esses sintomas, da mesma maneira como você faria com uma dor ou desconforto físico. Se você tivesse uma pedra no sapato, não hesitaria em removê-la. No entanto, quanto tempo você já suportou as pedras espirituais de seu sapato? De várias formas, nossas prioridades devem ser revertidas. Pense no tempo e no dinheiro gastos para evitar o envelhecimento. Empenhamos um esforço enorme para garantir um corpo saudável e funcional até a idade avançada. No entanto, ironicamente, é o corpo emocional que é imune ao envelhecimento. Não há motivo para que as emoções envelheçam, porque a fonte de frescor e renovação está sempre à mão. Seu corpo emocional deve permanecer vigoroso, alerta, flexível e agradável às experiências. Acho que uma única frase, a leveza do ser, engloba todas essas qualidades. As crianças naturalmente sentem a leveza do ser. Elas brincam e riem, esquecem os traumas e rapidamente se recuperam. Qualquer coisa que sintam logo vem à superfície. Esse período descontraído pode não durar muito. Observando uma criança atentamente, você pode ver o começo das tendências que o levarão ao sofrimento futuro, conforme a sombra ensina suas táticas de projeção, culpa, remorso e todo o restante. É por isso que reconstruir o corpo emocional em longo prazo é a melhor estratégia para o mundo. Seu futuro depende da eliminação do seu passado. A chave é ter uma perspectiva que você pode implementar todos os dias. O que não faltam são os conselhos detalhados nesse livro e em muitas outras fontes. Porém, sem uma perspectiva, até mesmo o melhor dos conselhos fica a esmo e fragmentado. Uma perspectiva para a reconstrução do corpo emocional inclui ao menos alguns dos pontos a seguir. Tornar-se mais inteiro, aprender a ser resiliente, dissipar os demônios do passado, curar antigas feridas, esperar o melhor de si mesmo, adotar ideias realistas,
empenhar-se, ser generoso, principalmente com a sua alma, enxergar além dos medos, aprender a autoaceitação, comunicar-se com Deus ou com seu eu superior. O mais importante na reconstrução do corpo emocional é se tornar mais inteiro. As emoções não podem ser remodeladas isoladamente. As emoções não podem ser remodeladas isoladamente. Elas se fundem se mesclam aos pensamentos, ações, aspirações, desejos e relacionamentos. Todo sentimento que você tem se desloca de maneira invisível, rumo ao ambiente, afetando as pessoas ao redor, a sociedade e o mundo. Depois de ser trabalhado com milhares de pessoas ao longo dos anos, pode perceber que sem a plenitude, tudo o que conseguimos é criar uma mudança superficial. Sendo assim, vejamos se é possível abordar a sua vida como uma realidade, um processo que engloba todo o pensamento e a ação que você já teve ou terá. Isso pode soar um tanto sufocante, porém, para escapar da névoa da ilusão, a única maneira de sair é a realidade. Você não tem como se separar dela, nem vai querer, uma vez que puder enxergar a enorme vantagem de viver na plenitude. Seu self separado, que tem uma participação pessoal no mundo, não se trata de quem você realmente é. Na verdade, isso pode ser uma total ilusão. E foi como Buda disse: o self que você defende todos os dias como seu ponto de vista ímpar é uma ficção conveniente que faz com que o ego se sinta bem. O que o ego não percebe, no entanto, é que ele se sentiria muito melhor se abrisse mão da parte limitada e egoísta do mundo. Quando isso acontecer, o verdadeiro self pode emergir. Então, e somente então, a plenitude será possível. Uma nova realidade, um novo poder. A plenitude supera a sombra ao absorvê-la. O mal e o mal feito já não são isolados. Antes mencionei que danificar o ecossistema é um exemplo de como o mau comportamento pode ser negado e varrido para debaixo do tapete. Porém, conforme a postura se modifica, descobrimos que o ecossistema está totalmente interligado. Os comportamentos de todas as pessoas afetam a todos. Não há parte alguma no mundo que possa ser isolada, como se fosse imune aos danos ecológicos causados por outras partes. A plenitude modifica toda a nossa perspectiva. Agora expanda a palavra ecossistema, levando-a a um contexto mais abrangente. A plenitude tem de se expandir para levar em conta as leis que controlam a poluição, as batalhas sociais pelo aquecimento global, as atitudes pessoais quanto à reciclagem, chegando até a nossa forma de felicidade. Será que podemos continuar a ser felizes com um tipo de vida que está lentamente destruindo o mundo? Tudo o que possa pensar engloba o ecossistema. Ele é a teia dos relacionamentos, nos quais todos temos papel atuante. Se você compreender a teia de relacionamentos como um local invisível, onde tudo se une, começará a enxergar a plenitude onde um dia existia divisões. No atual debate sobre o meio ambiente, dois caminhos permanecem abertos. Podemos continuar a negar o problema ou podemos encará-lo. O primeiro caminho é uma falsa solução, porque ele não resolve a culpa e o medo ocultos da destruição ecológica e dos futuros desastres.
O segundo caminho elimina o medo e a culpa, a única maneira viável, resolvendo o problema que leva às emoções. O mesmo se faz verdadeiro para a sombra. O problema pede uma abordagem holística para que seja resolvido. A negação é uma solução falsa. Se você reconhecer e abraçar a sua sombra, na verdade isso será reconfortante, pois a vida toda é reconfortante. Isso é vida. Isso é, a vida existe para sustentar a si mesma. Quando nos detemos no drama do bem versus o mal, impomos nossa perspectiva limitada. Afinal, mesmo quando alguém está cometendo um crime violento, ou indo para a guerra, ou vitimando outra pessoa, as células e os órgãos do malfeitor não param de funcionar. A lealdade do corpo é a vida, independente do quão conflitante a mente se torne. Uma nova visão do mundo. Os milagres da Idade Média, peças interpretadas em dias de festa, usavam a seriedade sisuda do mal e a transformavam em uma piada. O diabo era um personagem cômico que se envolvia em todo tipo de falcatrua, tentando as almas e levando-as ao tormento. No entanto, o diabo não consegue ver que, no fim das contas, Deus é sempre mais poderoso. Aleluia, glória a Deus. O próprio Satã era redimido. No fim, a piada baseia-se nele. Ninguém está fora do alcance de Deus. Em termos religiosos, essas montagens teatrais mandavam a mensagem de que a plenitude sempre supera a separação. Se você olha para o mundo em termos de bem versus mal, é porque perdeu a piada cósmica. Qualquer coisa que ache errado em você ou doloroso demais para ser confrontado deve ser visto de modo diferente. A vida, no sentido da sua vida e da minha, transcende qualquer orientação de ganhar ou perder. A plenitude vai além das explicações simplistas da causa e efeito. Na teia dos relacionamentos, você funciona num contexto muito maior. Quando você enxergar a si como uma parte do todo, surgirá um novo entendimento. Não há necessidade de rotular a si mesmo ou qualquer outra pessoa como parte do drama bem versus mal, ou certo versus errado. Você pode trocar o julgamento pela verdadeira experiência da compaixão, amor e perdão. Essa é a cura que vem de ser pleno. Mas o ponto de vista holístico também liberta uma sapiência intuitiva mais profunda. Você vê o porquê de as coisas serem como são. É comum ouvir as pessoas dizerem: há muito motivo para tudo o que acontece, mas geralmente, se forem questionadas, desconhecem o motivo. A mente continua buscando em vão pelas explicações pela causa e efeito. Esse empenho nos leva a estranhas especulações. Uma vez traí minha esposa e agora essa falência é meu castigo. Vivia tomado pelo ódio e agora tenho câncer. A comunidade deixou de acreditar nos mandamentos de Deus e agora um furacão a assolou. Mesmo que você rejeite as ligações tão sombrias, provavelmente ainda guarda superstições do mesmo gênero, pois todos o fazemos. Não nos foi ensinada outra forma de entender o funcionamento invisível da realidade. Deixe-me sugerir outro caminho. E se tudo que existir, visível e invisível, encaixasse no mesmo plano? Nesse plano, o universo inteiro é feito de consciência. Os acontecimentos maiores, tal qual o nascimento e a morte das galáxias, estão ligados aos menores, as interações de partículas subatômicas. Tudo faz parte da consciência, que nos tempos antigos era chamada de mente de Deus. Não precisamos utilizar termos religiosos, porém, assim como o conceito tradicional de Deus,
A consciência é infinita, abraça tudo, é toda poderosa, consciente em tudo. Ela se desvenda em inúmeras maneiras e formas. Parece peculiar dizer que numa água viva que pulsa no Oceano Pacífico, uma rocha na encosta do Monte Everest e uma gota de chuva que cai no Brasil são conscientes, mas não estamos falando de possuir um cérebro. Uma água viva, uma rocha e um pingo de chuva não têm pensamentos nem sentimentos, até onde sabemos. É bom manter a mente aberta quanto ao desconhecido. Portanto, não nos sentimos ligados intimamente à vida não consciente que está ao nosso redor. Quando nos separamos de objetivos ou criaturas inferiores, como a chamamos, algo imenso está se perdendo. Há princípios que abraçam todas as coisas. Olhe para a célula de seu corpo e um elétron vagando pela escuridão do espaço, e algumas semelhanças emergem em um plano invisível. Toda ação é coordenada por outra ação. A informação é compartilhada por toda parte do todo. A comunicação é instantânea. A energia é remodelada em incontáveis variações, porém nunca é perdida. Com o passar do tempo, a evolução produz mais formas intricadas. A consciência se expande de maneiras que se tornam mais complexas. Eu sei que há muitos termos abstratos, mas no fim das contas, não há necessidade de palavras. Quando você vê a si mesmo como isolado, as palavras parecem importar muito mais do que ser. Afinal, ser é algo passivo, algo que damos como certo, enquanto as palavras regem a nossa vida, preenchem a nossa cabeça, aproximam e afastam pessoas. No entanto, as palavras não poderiam existir sem a inteligência silenciosa dentro de cada célula. O poder que mantém seu corpo coordenado em um número infinito de ações biológicas por segundo entre bilhões de células é primordial e mais importante do que pensar e usar palavras. Primordial não é primitivo, um engano que cometemos quando nos orgulhamos do raciocínio humano. A consciência encontrada em todo lugar é inexpressível. Ela excede em muito a mente humana. Se listarmos as coisas que nos chegam a partir de uma fonte misteriosa que experimentamos profundamente sem palavras, é impossível duvidar da experiência do mundo invisível. Eis aqui uma breve lista: amor, criatividade, senso de estar vivo, beleza, inspiração, intuição, sonhos, perspectivas, anseio, realização, sensação de integração, admiração, espanto, êxtase e alegria, sobrenatural e divino. A vida repleta dessas qualidades invisíveis não seria nada menos que uma nova forma de ser. Ninguém negaria por vontade própria a admiração, a criatividade, o amor e todo o restante. No entanto, milhões de pessoas o fazem. Elas experimentam a alegria e a realização em pequenas doses e rapidamente se esvaem. Fracassam ao tentar ultrapassar a sombra que defende as riquezas do inconsciente com os dentes. Uma vez ouvi um guru lamentar para o público: eu lhes mostro os portões do céu e quando um doente surge e grita "bu", vocês saem correndo. Medo, raiva, insegurança, ansiedade e outros aspectos da sombra dão uma sensação além do "bu". Se vamos alcançar os portões do céu, o único self que pode nos levar até lá é o que temos. Eis onde mora o dilema. Como pode um self dividido atingir a plenitude? Gostaria de dizer que pode, mas não é a maneira que pensa a maioria dos que buscam essa plenitude. Krishna, o sábio indiano,
De olhos mais objetivos, talvez até Pio XII disse: a liberdade não é o fim do caminho, é o começo. Não há lugar algum para ir. A liberdade é a primeira e a última coisa do caminho. Ele não estava tentando iludir seus seguidores. A doutrina de Krishna, da primeira à última liberdade, como ele traduz, foi seu modo de dizer que a plenitude, estado de liberdade completa, não tem a ver com a escolha disso ou daquilo. Não tem a ver com ser bom em vez de ser mal, ser puro ao invés de ser impuro. A plenitude não tem divisões. Ela é tudo. Dessa forma, tem de ser o começo e o fim ao mesmo tempo. Nosso trabalho é transformar essa perspectiva em uma nova prática de vida. Como é a plenitude? A glória da existência humana não está nas coisas que nos tornam únicos, está no fato de podermos nos unir à inteligência cósmica. Cada um de nós se torna uma parte consciente do todo. Quando isso acontece, ganhamos um mundo que nem chega a ser imaginado pelos pensamentos e sentimentos da vida cotidiana. É prático viver de maneira holística, pois com toda a consciência de que se pode lançar mão, seremos muito mais criativos e imaginativos, muito menos inclinados aos julgamentos. Mas, para que surja qualquer um desses benefícios, temos de experimentar o que a plenitude realmente é. Vejamos isso agora. A plenitude sempre tenta restaurar a si mesma. Seu corpo tem um leque de técnicas de cura. A plenitude e a cura estão intimamente ligadas. As duas palavras derivam da mesma raiz, em sânscrito. O que o corpo faz para restaurar a plenitude? Ele busca o equilíbrio. Uma célula se comunica com uma outra. Parte alguma é mais importante que o todo. Descanso e atividade são harmonizados. Em meio à atividade constante, há uma base estável, conhecida como homeóstase. Cada célula se adapta às mudanças do ambiente. O estresse é combatido e deixado sob controle. As doenças e o desconforto são basicamente resultados do estresse. Em cada caso, o corpo está se mantendo pleno. O sistema curativo se estende a todo lugar. As células do coração, do cérebro, do fígado se desempenham com funções diferentes, mas seu objetivo comum é manter o corpo vivo e saudável. Portanto, a plenitude é mais importante que qualquer atividade isolada. Se você olhar para o seu corpo como uma metáfora de vida, o que isso significa? Você valorizará o equilíbrio. Os aspectos isolados da sua vida trabalharão em direção a um propósito comum. Cada aspecto da sua vida assumirá igual valor. O descanso entrará em harmonia com a atividade. O âmago de seu self, que está calmo, em paz, não se perturbará em meio à atividade. À medida que a sua situação se modificar, você se adaptará e permanecerá resiliente. Aos primeiros sinais de que o estresse está te tirando da zona de conforto, você vai perceber e reagir. Você vai valorizar o bem-estar acima da experiência individual. A plenitude é sempre um ganho, jamais uma perda. Ser pleno é estar inteiramente curado. Se isso é verdade, então independentemente do quanto você viva bem, não estará inteiramente curado, até que o seu self dividido seja transformado. Há muitas formas de se alcançar uma vida boa, mas inúmeras pessoas encontram razões para não buscar a plenitude. Uma das principais razões para isso é que elas nunca foram expostas a uma visão do self superior na maneira como ele realmente existe.
É crucial saber que você não vai deixar de ser você mesmo se buscar a transformação. O mundo de contrastes é sedutor e dramático. Sem um contraste, será que estaríamos condenados à mesmice eterna? Quanto mais forte a luz, maior a sombra. Não se trata de algo criado pela humanidade, é o modo como a natureza funciona. A alternativa não é praticável. Se o universo não tivesse as forças criativas se opondo simultaneamente ao declínio ou entropia, não haveria universo. Digamos que somente o impulso criativo evolutivo existisse no universo. O que aconteceria? O cosmos rapidamente se esgotaria da matéria e a energia para usar novas formas, já que as antigas jamais seriam gastas, nem se tornariam obsoletas. Em termos pessoais, falando de nos tornar pessoas evoluídas, mas se você apenas evoluir sem dissolver a antiga pessoa que era no passado, seria simultaneamente um eterno bebê, uma criança, um adolescente, um adulto. Seu corpo teria incontáveis camadas de pele, porque as células velhas não seriam descartadas. O revestimento do seu estômago incharia de forma grotesca sem o trabalho das enzimas digestivas que constantemente o devoram para que ele possa ser substituído a cada mês. Por outro lado, se apenas o impulso da inércia e da destruição existissem, o universo seria rapidamente consumido por si só. A entropia causaria a morte pelo aquecimento em curto prazo, conforme o cosmos recaísse num vazio de frio e estático. Precisamos de forças opostas, mas esse não é um argumento para a dualidade. Na verdade, é um forte argumento para a plenitude, já que é preciso uma perspectiva bem maior do que isso, de ambos os lados, para mantê-las em equilíbrio. Seu corpo é capaz de entrar em hiperatividade quando a reação do estresse é ocasionada. Um fluxo de adrenalina acelera o coração, gera uma energia extra na corrente sanguínea, alerta a mente, intensifica os sentidos e coloca o corpo em prontidão para extremos. Mas se as reações do estresse ficam descontroladas, elas podem matá-lo muito rápido, em questão de minutos. Na verdade, isso foi observado em pacientes que passaram muito tempo usando esteroides. As drogas que tomam para conter as inflamações, por exemplo, também oprimem o sistema endócrino. Se o uso dessas drogas for subitamente suspenso, o corpo não tem a capacidade para secretar uma quantidade equilibrada de hormônios. Dessa forma, se você chegar por trás de um desses pacientes e gritar "bum", pode colocar a pessoa em um estágio em que os hormônios do estresse aceleram o coração a um nível tão perigoso que chegue a resultados fatais. No plano do ego, constantemente nos iludimos ao pensar que ser absolutamente bom é possível. Nunca mais vamos mentir, trapacear, sentir inveja, perder a calma ou ceder à ansiedade. Essa intenção nunca dá certo, porque ser totalmente bom o tempo todo é tão rígido quanto ser outra coisa o tempo todo. Há momentos em que é absolutamente certo e saudável ficar zangado ou sentir medo. A falha no pensamento positivo é que você não pode ser positivo o tempo inteiro. É uma atitude sã lutar contra ditadores, se opor à opressão de todas as formas, dizer a corruptos que eles estão errados e por aí em diante. A vida apresenta desafios vindos do lado obscuro. Não precisamos endemoniar a sombra. Ela é a fonte de quase todos os desafios que valem a pena serem enfrentados.
A ilusão na qual caímos é pensar que a vida nos força a escolher entre o bem e o mal. Na realidade, há um terceiro caminho, que é ser pleno. Na perspectiva da plenitude, você pode equilibrar a escuridão e a luz sem se tornar escravo de nenhuma delas. A oposição entre as duas pode se transformar em tensão criativa. O mocinho tem que continuar ganhando, mas é melhor o bandido não perder de vez? Pois então seria o fim da história. O universo ficaria como um museu mumificado eternamente. O ideal é que as forças da verdade, bondade, beleza e harmonia fiquem um passo à frente das forças sombrias. Seu corpo consegue alcançar isso, assim como o universo como um todo. Não podemos negar o fato de que as formas de vida estão constantemente evoluindo, passando a níveis mais altos de abstração, criatividade, imaginação, perspicácia e inspiração. Algo está mantendo o equilíbrio, porém com uma ligeira inclinação para a evolução. De várias maneiras, a espiritualidade não faz mais do que imitar a natureza. Se você pode ajudar a inclinar a balança para a evolução em vez da entropia e do declínio, você é um verdadeiro guerreiro espiritual. A plenitude está próxima, não longe. Há um mapa da consciência humana que é tido como verdadeiro em todas as tradições. Nesse mapa, um Deus eterno tem o papel de fonte da criação. Mesmo quando a palavra Deus não é usada, como acontece no budismo, há um estado sem divisão. Ele é um todo. Contém tudo de visível e invisível. O estado indivisível do ser então divide a si mesmo entre os aspectos visíveis e invisíveis da criação. Fora de si mesma, a unidade cria o plural. Você pode imaginar o mapa como um círculo, com um ponto no centro. O ponto representa Deus como fonte, que é menor que a mais minúscula das partículas. O círculo também representa Deus, mas um Deus como um universo manifesto, que é maior que a mais gigantesca das coisas. Mas para que o mapa tenha precisão, você precisa ver o círculo em constante expansão, como o universo após uma grande explosão. Porém, ao contrário do cosmos físico, Deus se expande em velocidade infinita, em todas as direções. Isso significa um potencial iluminado do ser, uma vez que este entra em criação. Até então, o mapa pode ser visto como esotérico e muitas pessoas não veriam tanto valor prático nele. Uma vez uma mulher me disse que sentia repulsa pelas palavras uno e todo, quando aplicadas a Deus. Para ela, essas palavras eram como ser engolida por um mar vazio, um vácuo divino. Nossas mentes não conseguem alcançar a expansão infinita em todas as direções, mas torne o mapa pessoal. Veja sua fonte como um ponto. Então, seu mundo inteiro é o círculo em expansão. Quanto mais você vê, entende e experimenta, maior fica o círculo. No entanto, ele está sempre se expandindo a partir da fonte. Isso significa que a fonte nunca está longe, é uma constante. Quando você tiver a experiência de ser a própria fonte, e seu mundo, ao mesmo tempo, você se tornará pleno. A razão para que a fonte pareça estar longe é que você se identificou com todas as coisas separadas em seu mundo, negligenciando a origem criativa que a torna tudo impossível. É como esquecer sua mãe enquanto está crescendo. Não há esquecimento que apague o fato
de você ter tido uma mãe que foi sua fonte, porque ela é feita de sua consciência. Saber que está vivo significa que você está ligado à consciência. Isso faz a ligação parecer passiva, embora não seja. Por meio dessa ligação é que fluem todos os pensamentos que você já teve. Também há um lado silencioso da consciência que trabalha para mantê-lo vivo, fisicamente. Seu coração sabe o que o seu fígado está fazendo, não em palavras, mas através das mensagens codificadas em substâncias químicas e sinais elétricos. Seu corpo requer uma infinidade de reações a serem coordenadas dentre centenas de bilhões de células. Esse é um dos aspectos da consciência que nunca ganha voz, mas sua inteligência ultrapassa a de qualquer gênio. Gente comum se preocupa que Deus possa estar longe, que Ele tenha se esquecido de nós, enquanto entusiastas religiosos creem fervorosamente que Deus está perto em todos os momentos. As duas visões derivam da dualidade, já que perto é o oposto de longe. Mas imagine a cor azul. Antes de vê-la em sua mente, a cor estava perto ou longe de você? Diga a palavra elefante para si mesmo. Antes de surgir a imagem, o seu vocabulário estava longe ou perto? Usamos a consciência por motivos individuais, a serviço do eu e meu. Porém, você pode se localizar no tempo e no espaço sem conseguir localizar sua consciência. Não há distância entre você e uma lembrança, você e um pensamento seguinte. Partindo da perspectiva da plenitude, já que tudo está sendo coordenado de uma só vez, a distância é irrelevante. O que conduz a uma conclusão empolgante. Seu potencial para mudança também não está distante. Potencial é o mesmo que possibilidade não vista. Ou você vê algo que é possível ou não vê. Portanto, o impossível é apenas outro nome para o que não é visto. Consequentemente, a sombra que o faz enxergar um mundo limitado, temeroso e repleto de ameaças e possibilidades sombrias, está mascarando muitas possibilidades não vistas que poderiam saltar diante de seus olhos se expandisse além da sombra. Sem a expansão, você é forçado a ter uma visão limitada. Pense em uma forte dor de dente. A dor ocupa toda a sua atenção. Você não consegue pensar em mais nada. Se a raça humana estivesse em constante dor física, a consciência jamais seria expandida. O medo é a dor antecipada e tem o mesmo efeito de limitar a consciência. No fim das contas, a plenitude é o mesmo que encontrar sua fonte. Não há divisão na fonte. Você não tem que conquistar cada aspecto de si mesmo que esteja afetado pela escuridão, o que seria impossível de qualquer jeito. Transforme-se no que você realmente é, e desse momento em diante, a escuridão já não terá mais com que você se identifique. Você está vivendo perto da fonte da consciência se as afirmações a seguir forem verdadeiras. Está em paz, não pode ser abalado de seu centro, possui autoconhecimento, sente compaixão sem julgamento, vê a si mesmo como parte do todo. Não está no mundo, o mundo está em você. Ações espontaneamente o beneficiam. Seus desejos se manifestam facilmente, sem desgaste nem esforço. Pode executar ações intensas com desprendimento. Não está visando nenhum resultado pessoal. Sabe como se render. A realidade de Deus é visível em toda parte.
a melhor época é o presente. A plenitude está além da sombra. Seres humanos vêm lutando contra a sombra há incontáveis séculos. Mas, até onde sei, a sombra nunca foi derrotada. Os únicos que conquistam a sombra não lutam contra ela. Elas o transcendem. Quando você transcende, vai além. A vida diária transcendemos o tempo todo. Por exemplo, quando uma mãe vê o filho pequeno sendo manhoso e exigente, ela não cede às condições da criança. Percebe que ele está cansado e precisa dormir. Ela transcendeu o nível do problema, passando a um nível onde encontrará a solução. Isso faz surgir uma verdade espiritual. O nível do problema nunca é o nível do problema nunca é o nível da solução. Instintivamente sabemos disso. No entanto, aplicar essa atitude nos dá tristeza. Nossas fantasias nos forçam a descobrir qual é o lado bom e qual é o lado ruim, na esperança de que ao escolhermos o lado vencedor, a vitória seja total. Nunca é. Todo dilema tem dois lados. Toda guerra disputada em nome de Deus depende de uma ilusão, porque o outro lado também confia em Deus. Será que algum exército já adotou o lema: a vitória é nossa porque Deus não está do nosso lado? Os inimigos da transcendência vão direto às mãos da sombra. Você está escolhendo não transcender quando reluta no mesmo nível do problema. Considere o seguinte: você tem uma dor crônica. Ao invés de ir ao médico, toma mais analgésicos. Quando ouve dizer que alguém não gosta de você, encontra motivos para desgostar daquela pessoa. Seu filho está brigando com outra criança na escola. Você tem certeza de que o seu filho está certo. Quando ouve dizer que um casal está se divorciando, fica do lado de um deles. Um evangélico vem à sua porta pregar uma nova religião e você bate a porta na cara dele. Porque o seu Deus é o certo. Estes são exemplos nos quais a opção de transcender foi rejeitada. E como são situações bem comuns, não é difícil ver como a sombra ganha poder. Em cada caso, um lado foi rotulado como bom e o outro como ruim. Alguém foi taxado de errado para que você possa considerar que está agindo certo. Julgar os outros é validado como uma maneira saudável de ver o mundo. O processo de escapar da névoa da ilusão começa quando você percebe que ninguém está se beneficiando além da sombra. Você jamais estará certo o bastante, vitorioso o bastante ou virtuoso o bastante para dissipar a raiva ou o sentimento de medo que são originados nas pessoas que você estipulou como erradas. Quando você enxergar isso, a transcendência se torna uma opção viável. Começa-se a buscar o nível da solução ao invés do nível do problema. A plenitude resolve todos os conflitos. Eu gostaria que a palavra transcender não viesse carregada de conotações místicas. Quando perceber que pode ir além em qualquer situação, transcender será algo simples. O conflito é a natureza da dualidade. Resolver conflitos é a natureza da plenitude. Algo que lhe é natural. Quando você não é somente preto ou apenas branco, bom ou ruim, luz ou escuridão, e sim os dois lados ao mesmo tempo, o conflito se dissolve. O primeiro passo é o mais importante. Não seja leal à dualidade. Pare de rotular, culpar e julgar. Abra mão dos fantasmas que mostram ao mundo que você está certo e os outros estão errados.
Os professores espirituais vêm ofertando esse conselho há séculos. Lembre-se do que os Vedas proclamam. Você não está no mundo, o mundo está em você. Jesus ensinou que o reino do céu está dentro de nós. Não faltaram ensinamentos quanto ao caminho rumo à união. Mas as pessoas não prestam atenção a esses ensinamentos, porque o mundo invisível detém influência demais, e boa parte dele é sombra. A plenitude não é real até que os conflitos ocultos de sua vida sejam resolvidos. Deixe-me frisar alguns desses conflitos em ordem ascendente, começando pelo nível mais básico, como o de uma criança indefesa, começando pelo nível mais baixo, como o que uma criança indefesa poderia experimentar. Cada conflito se torna mais difícil que o anterior, até que cansemos o nível de conflito espiritual. Cada conflito se torna mais difícil que o anterior, até que alcancemos o nível do conflito espiritual, que é como uma guerra contra a alma. Conflito entre estar seguro e inseguro, conflito entre amor e medo, conflito entre desejo e necessidade, conflito entre aceitação e rejeição, conflito entre um e muitos. Esses conflitos são uma armadilha para todos, estendendo-se muito além do individual. Pense nos países que proclamam a paz, mas se sentem tão inseguros que a sua energia real vai para o armamento e a defesa. Eles não resolveram o problema básico de como se sentirem seguros. Pense nas vezes em que você quis expressar amor por alguém, mas se sentiu receoso e vulnerável. Você está na mesma posição que as facções em guerra civil, que não podem se abraçar em confraternização com um povo. O conflito está emaranhado em tudo, desde o relacionamento até a diplomacia internacional.